Ora viva, mais uma vez, aqui no Perspectivas, mais um programa, e temos o privilégio de continuar a contar com a presença de Rana Danarte, que hoje vem aqui apresentar neste programa que se chama Aonde estão as armaduras dos nossos reis? É bom não esquecer, Portugal, se recuarmos até ao Conde de Vimar a Peste, tem 9 séculos de história, para não ir mais para trás. E nesses 9 séculos de história, muitos dos nossos monarcas, muitos dos cavaleiros que construíram este reino, este país, usavam trechos que conhecemos por armaduras. Onde é que elas param? Onde é que elas estão? Como é que elas se faziam? Como é que elas se usavam? Rana, temos respostas para isto tudo? Estamos muito longe de ter respostas para isso tudo. Nós estamos numa fase inicial de, passo a passo, redescobrirmos alguns elementos de algumas das armaduras dos nossos monarcas. Antes de falar das armaduras dos nossos monarcas, eu gostava de falar sobre a forma da fabricação de uma armadura, até para explicar como é que é relativamente fácil distinguir uma armadura falsa de uma armadura autêntica. Perfeito. As armaduras autênticas, exclusivamente, todas elas foram feitas para funcionar. Portanto, se uma armadura mostra sinais que não tem capacidade absolutamente nenhuma de funcionar, nitidamente está fantasia. Algo está errado. Na época romântica, nos meados do século XIX, as pessoas começaram a fabricar muitas coisas no estilo gótico, no estilo neo-renascentista, e muitos lares foram decorados com armaduras, não para utilizar armaduras só para decorar. Hoje, para questões de turismo, também há certas cidades do nosso país vizinho que se especializaram em fabricar armaduras só puramente decorativas e, infelizmente, às vezes, só por estarem enferrujadas, pessoas já as aceitam como sendo originais. Eu vou explicar como é que uma armadura é feita. Vamos começar do princípio. A pessoa vai buscar o ferro. Onde é que vai buscar o ferro? O ferro vai buscar em minas de ferro. E depois de ter uma quantidade de pedaços de minério, esses são metidos dentro de um forno, e o forno é aquecido, e deste forno depois jarra o ferro em líquido para dentro de moldes em areia, normalmente saem barras, não é? Ou então o próprio deixava-se arrefecer o minério aquecido dentro desta forma. Aqui temos um pedaço de minério de ferro, como era conseguido num dos nossos fornos durante a Idade Média. Este pedaço tanto pode ser do século V a.C., como pode ser do século XV. Nós não conseguimos... Não há forma de datar. Não há forma de datar, porque manteve-se o mesmo processo. Mas se nós recebemos isso, como é que nós transformamos isto em isso? Para aí, utilizávamos a força da água. Muitos moinhos de água, muitas eram transformados, azenhas, eram transformadas de azenhas para moer a farinha, eram transformados em azenhas de pilão. E então havia uns aparelhos que faziam uma roda levantar um martelo gigante, com um martelo que chegava a pesar 500 kg, em alguns casos 1 tonelada ou mais, e deixavam esse martelo cair em frio em cima de uma bigorna gigante, onde esta parte do minério estava colocada. Era um martelo hidráulico. Exato. Este caía milhões de vezes. E quando ele caía milhões de vezes, isto começava a ficar mais fininho. Quando eles colocavam barras umas ao lado das outras, as barras redondas, grossas, começavam a achatar e começavam a sobrepor-se. E, por exemplo, de 6 barras colocadas paralelas em cima de uma bigorna, estando batido durante 3 meses em cima daquelas 6 barras, elas acabavam por formar uma chapa. Esta chapa depois já podia ser utilizada. O que é que acontece? Nós conseguimos reparar, no início nós não conseguimos ver isso, mas passados os séculos, a natureza tem uma forma microscópica de criar ferrugens
numa zona onde uma barra se sobrepôs à outra. E nesta borda, então começa a surgir um bocadinho de ferrugem que começa a levantar a matéria-prima. Nós chamamos isso de descascar. Conseguir isto numa armadura falsa é escusado, não existe. Porque todas as armaduras falsas são feitas de chapa que uma pessoa compra, chapa já feita. E as chapas feitas são feitas através de rolos, passam através de rolos, por isso têm todas elas a mesma espessura, em todas as zonas. A primeira parte para ver numa peça autêntica se ela tem potencial de ser autêntica ou não, é ver se ela mostra sinais desse descascar. Por exemplo, se pegamos neste capacete, aqui na câmara vai ser difícil de mostrar, mas nós aqui temos precisamente... Eu testemunho. Sim, mas eu posso mostrar a fotografia. Aqui temos estes sinais, aqui é o descascar da própria matéria-prima, que nunca acontece numa chapa de ferro que saiu à máquina à pressão da mesma espessura. Nesta fotografia aqui, já se vê melhor. Isto é um joelho de uma armadura. Nós conseguimos ver esta parte aqui assim, nitidamente é uma desse descascar. Esta ferida do descascar que está aqui é quase idêntica à ferida que eu mostrei aqui neste capacete. E aqui temos uma situação muito grande até, onde a ferrugem atacou e até levantou uma parte que acabou por lascar fora. Portanto, aqui temos a situação de ver exatamente que esta peça nasceu de uma matéria-prima que foi submetida a milhões de pancadas de pilão, não é? para depois nascer. Isto em armaduras falsas não é possível. Outra forma mais simples é pura e simplesmente pegar neste aparelhozinho e com este aparelhozinho nós podemos medir qualquer... Tem nome esse instrumento? Eu utilizo simplesmente o nome de medidor de espessuras. Quer dizer, ele deve ter um nome técnico. Na linguagem atual diríamos que é um peclice. Sim, bom, pode. Sim, os mecânicos utilizam para... Sim, exato. Só que este é mesmo para armaduras. Este é para armaduras. Este é mesmo para armaduras. E, por exemplo, uma armadura, por exemplo, há zonas da armadura onde há forte probabilidade de impactos. O impacto é mais violento. No centro do peitoral, por exemplo. Há zonas onde há muito pouca probabilidade do impacto. Aqui por baixo do braço, por exemplo. E como não convinha ter uma armadura muito pesada, faziam chapa muito fininha aqui, porque não havia necessidade para isso, e faziam-na muito grossa aqui. Mesmo num capacete, já podemos medir isso. Por exemplo, a parte de frente é mais natural que leve a golpe de espadas do que a parte traseira. Se nós medimos, por exemplo, se medimos a espessura, por exemplo, aqui eu tenho 1,2 milímetros de espessura. Mas se eu meço aqui em frente, eu tenho 2,2 milímetros de espessura. É quase o dobro da espessura. Se esta peça tivesse sido feita de uma folha de Flandres, vamos dizer, de uma folha, de uma chapa de ferro que se compra num latoeiro, a espessura seria toda igual. Portanto, se nós, com este pequeno aparelho, se nós começamos a... É logo o primeiro filtro. É logo, quer dizer, é que nem sempre conseguimos encontrar essas peças de descascar. Mas quando encontramos isto, é muito bom sinal. Quando nós notamos que a espessura é diferente, depois, claro, há uns segredos. Uma pessoa tem que saber quais são as zonas da armadura que necessitam de maior espessura, quais são as zonas da armadura que permitam menor espessura. Portanto, isto começa já pela matéria-prima. Já nem vou para a decoração, nem a nada disso. Isto é só para dar uma primeira ideia. Agora, em relação à sua pergunta, onde é que estão as armaduras dos nossos reis? Muitos dos nossos reis estiveram em batalha, muitos tiveram 1, 2, 3, 4 ou mais armaduras e não sobrou nada. Dom Afonso Henriques não há nada, Dom Sancho I não há nada, Dom Afonso II não há nada, Dom Sancho II não há nada, Dom Afonso III não há nada, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora.
E depois temos o problema, existem peças em museus classificadas como sendo, que depois um exame cuidado não aguentam. Por exemplo, mas primeiro talvez devia explicar o que é que lhes aconteceu. Nós temos um problema grave na língua portuguesa. E este problema é o sentido da palavra velho. Noutros países, essa palavra velho também existe, mas há atitudes diferentes em relação à palavra velho. Se nós vamos para a língua inglesa, a palavra velho significa, em inglês é old. Old significa ao mesmo tempo velho, como significa idoso, merecedor de respeito e de carinho. E connosco não. A palavra velho significa obsoleto, significa não presta, significa deita-se fora. E, infelizmente, nós deitamos fora grande parte da nossa história. Há sempre a desculpa, foram os franceses. Não há dúvida, as invasões francesas destruíram muita coisa, levaram muita coisa. A invasão inglesa levou mais ainda. Mas, porque uns entraram e saíram, outros entraram e ficaram, e tiveram cá muito tempo para comprar até grande parte do que havia. Por isso, muita peça boa medieval portuguesa está nos museus londrinos. Também muita gente diz que foi o terremoto. 1755 destruiu, é verdade. 1755 destruiu o paço, destruiu o arsenal, destruiu imenso do nosso material bélico. Mas o que realmente destruiu também os espanhóis durante os 60 anos do período filipino também sistematicamente esvaziaram os nossos arsenais. Só nos tem acontecido desgraças. Não, desgraças. Quer dizer, é quase um milagre quando ainda sobrou alguma peça. Coisa, não é? É quase um milagre. Mas aos poucos vamos descobrindo as peças. Mas, por exemplo, o Sousa Viterbo, um dos melhores historiadores do fim da monarquia, ele disse onde estão as cotas de malha com que nós conquistamos Ceuta, Arzila, para onde rolou o elmo de Dom João I depois da Batalha de Aljubarrota, não é? Onde estão as armas com as quais nós escrevemos história por todo o nosso planeta? Muito pouco sobrou, é uma realidade. Eu achei estranho nas cotas de malha que se encontram em Portugal, é raríssimo encontrar-se uma cota de malha inteira. Mas é frequente encontrar-se pedaços de cotas de malha. Eu tenho aqui um pedaço de cota de malha que eu encontrei. Um pedaço de cota de malha, isto é muito difícil de fazer, são argolas, as pontas são achatadas, são sobrepostas, são furadas e são cravadas uma a uma. É muito trabalho para fazer uma cota de malha. E por que razão elas aparecem com essas fatias? Porque no ano de 1834, logo a seguir a Évora Monte, o governo liberal, com graves dificuldades financeiras, resolveu não só vender em asta pública os bens da Igreja e dos chamados inimigos confiscados, como também o que ainda existia, o que ainda restava no nosso velho arsenal. E então, como ninguém queria comprar as cotas de malha, foi dada ordem de cortar, há um alvará acerca disso, foi dada ordem de cortar as velhas cotas de malha em tiras de 4 polegadas por 6 polegadas para serem vendidas nas praças para as donas de casa limparem os seus tachos. E assim nasceu o esfregão português. Bom, eles já conheciam o esfregão, mas resolveram aplicá-lo dessa forma. Também houve muitos madeireiros que os compraram e coziam na parte de dentro das suas luvas, quando tinham que trabalhar com pinheiros, que picam muito nas mãos, ponham então pedaços de cota de malha na parte interior das luvas dos madeireiros. Eu já vi luvas de madeireiros feitas à máquina hoje, classificados como sendo manoplas de armaduras da Idade Média. É um erro, não são.
feitas hoje, as argolas simplesmente se juntam. As que são da Idade Média são sobrepostas, furadas e cravadas. Vê-se logo a diferença sobre esse ponto de vista. Mas assim perdemos as cortas de malha. No tal leilão de 1834, grande parte das armaduras ainda existentes, já como ferro velho, no nosso arsenal, foi adquirido por um latoeiro. E o latoeiro depois batia as chapas e aproveitava. Eu estou sempre à procura no Alentejo, nos espelhos das fechaduras, se encontro espelhos de fechaduras com punções da Augsburgo ou Nuremberg, porque muitas dessas peças da armadura tinham as punções do século XV, do século XVI, e foram aproveitados para espelhos das portas das fechaduras. Aqui temos uma fotografia de um... E porquê o Alentejo? Porque ele vendeu grande parte para lá. Para lá. E isto não é num museu nosso, isto está no Museu de l'Armée em Paris. Isto é uma tampa de um tacho feito de um peitoral de uma armadura estupenda italiana. Até reparem, ainda restos embutidos de ouro tem. Mas a ausência de respeito foi tanta que recortaram, acachaparam, puseram uma asa em cima. Aqui é a mesma coisa. Isto é a parte da guarda de uma espada que foi transformada em concha. Isto está no Museu de l'Armée. Nós precisamos ir ao Museu de l'Armée. Também temos uma em Portugal. Já não tem ouro, mas é uma tampa feita de um peitoral. E aqui está a tampa. Portanto, podem ver esta fotografia tirada desta. Isto foi um peitoral onde, isto é do reinado de Dom Sebastião, quer dizer, no século XVI, um capitão português ou não, nós também tivemos forças italianas a combater por nós, o coração de um valente guerreiro bateu por detrás desta chapa. E no século XIX, estava-se a tampa de um tacho, ouvia o barulho das batatas a saltar. Assim acabaram as nossas armaduras. É impressionante. E isto realmente é impressionante. É impressionante. E por isso é que eu trouxe essas peças para chamar a atenção. Agora, vendo nos diferentes museus que nós temos, vendo o que existe classificado como sendo, temos a triste necessidade de chamar a atenção que há peças veneradas desde longa data e que merecem muito respeito. As instituições também merecem muito respeito, mas não têm culpa na cartória. Simplesmente as classificações estão erradas. Por exemplo, nós temos cerca de 20 edições diferentes de um catálogo de um museu de armas antigas em Portugal que em cerca de 18 ou 19 das edições mostra esta gravura. E mostra essa gravura com essa inscrição. Capacete do século XV, que pertenceu ao rei Dom João I. E depois o outro, capacete do século XV, que pertenceu ao rei Dom João II, que o trazia na Batalha de Touro, quando era ainda príncipe. Essas duas peças são peças autênticas, nem o Dom João I, nem Dom João II as viram, mas são peças boas, que merecem estar expostas e que têm muito interesse histórico para Portugal. O que está errado é apenas a classificação. Isto é o chamado elmo de Dom João I. Trata-se de um elmo autêntico. O elmo é datável cerca de 1500. Com sorte é 1495. Com um bocadinho menos sorte é 1510, 1515. Nós não podemos ser tão exatos nesse período, mas em cerca de 20 anos conseguimos classificar uma peça de armadura, porque geração a geração há mudanças na própria moda. Isto é chamado elmo de boca de sapo. Isto era utilizado exclusivamente para torneios, quer dizer, não entrava em guerra nenhuma, mas é para torneio. E, sendo do início do século XVI, data do reinado de Dom Manuel I e não do reinado de Dom João I, o que é muito anterior. Este elmo também de certa forma, é autêntico, está no mesmo museu. Também de torneios, não é? Não, isto é outra coisa. Este é classificado como sendo de Dom João II e da Batalha de Touro. Aqui havia umas tiras de ferro aqui por baixo
e aqui nós vemos uns buraquinhos aqui, esses buraquinhos aqui seguravam uma grande crista com um símbolo ou de um cisne ou de um dragão, quer dizer, conforme o símbolo heráldico que se quisesse pôr. Isto é um elmo funerário que é feito de propósito só para estar em cima do túmulo de alguém. Normalmente incluído no próprio brasão. Quer dizer, tinha um brasão todo esculpido, o elmo em cima, com a crista, o chamado timbre, em cima do elmo. Por em cima da pessoa, a cabeça tem que entrar por aqui. A cabeça que cabe aqui é este tamanho. Nem um bebê recém-nascido cabe lá dentro. Não há hipótese absolutamente nenhuma. Isto é um elmo funerário onde, de propósito, fizeram a entrada tão pequeno, que não fizesse sentido de ser roubado. Porque, nessa altura, os roubos aconteciam, mas para utilizar as peças. Claro. Mas uma peça com este diâmetro não faz sentido roubar, porque só tem um valor de metal. Não, claro. como elmo não valia nada. Chama-se um elmo funerário. E também não é da época de Dom João II, mas é posterior. Isto é frequente de peças estarem há muitos anos em museus, mas com classificações erradas. Portanto, por azar, as duas primeiras peças de armaduras dos nossos reis com essas classificações, ambas não estão certas. A primeira armadura que nós podemos considerar como classificação certa é a armadura de Dom Manuel I. E essa, infelizmente, nem está em Portugal sequer. É esta. Esta é a armadura de Dom Manuel I. Ela está no Museu de l'Armée, em Paris, e ela foi-nos emprestada durante a 17ª Exposição do Conselho da Europa. Eu, na altura, fui nomeado diretor desse núcleo da exposição e eu requisitei ao governo francês a vinda da armadura para Portugal. E foi muito interessante e a armadura esteve cá e tem muito interesse por nós. Quando uma pessoa, porém, pega no próprio livro do Museu de l'Armée, acerca das armaduras que lá estão, vê a mesma armadura em fotografia no livro. Bom, à primeira vista é a mesma armadura, portanto, devia ser a mesma fotografia. Porém, se nós olhamos com atenção, nós vemos aqui alguma coisa que não bate certo. E o que é que não bate certo? Este peitoral tem uma grande peça redonda no centro, toda trabalhada, e este tem aqui uma grande cruz. Essa peça no centro trabalhada, as armaduras islâmicas tinham isto. E esta grande cruz aqui em cima, claro, não condiz com isto. Então, como é que é possível? A armadura está no Museu de l'Armée, em Paris, é de Dom Manuel I, classificado como tal. Aqui aparece com o peitoral com esta chapa redonda, aqui aparece com essa cruz. Porquê? Porque a armadura não tinha só dois peitos. Não tinha só um peito, tinha dois peitorais, diversos pares de braços, tinha muitas peças sobressalentes. E eles, no Museu de l'Armée, em Paris, têm diversas. Portanto, tanto a podem montar assim, como a podem montar dessa maneira. Quando esteve cá o Reverso, o diretor do Departamento das Armas Antigas do Museu de l'Armée, até tivemos uma discussão bastante interessante acerca das pernas da armadura. A armadura é classificada a um senhor Silva. O nome Silva é muito português, mas eles consideram este Silva como sendo um fabricante de Milão, e não me vou debruçar agora se ele era de origem portuguesa ou se não era, porque é preciso mais provas para poder afirmar isso. Vamos simplesmente assumir que o senhor chamava Silva e era fabricante da armadura do nosso rei Dom Manuel I. O que é que lhe acontece? Na decoração desta perna aqui está a assinatura. E está um motivo que nos classifica imediatamente para o Dom Manuel. Está a esfera armilar, um símbolo caracteristicamente nosso, e está aqui a assinatura. Mas a assinatura está em anagrama. E o Dr. Reverso ficou muito aflito quando eu li o anagrama, porque eu não conhecia as regras de assinaturas por anagramas em Portugal no século XVI ou no século XVII. As regras eram as mesmas. E há outras armaduras do mesmo fabricante que dizem mesmo o nome Silva, S-I-L-V-A. Aqui o que é que ele fez? Ele pôs o nome Silva e pôs a data. E quando há uma letra ou um número que são iguais, uma anula o outro.
É um dos segredos do anagrama. Então, o S só via uma vez, por isso está cá o S. O I, em anagramas, I, J ou o número 1 são idênticos. Então, o que é que ele fez? Com o I e o número 1, anulou os dois. Portanto, desaparece. Portanto, e o número é o 1 de 1530, digo já. Depois, o que é que ele faz? Em seguida, temos o Silva, temos o L. O L é o nosso número 50. A numeração romana é um bocado diferente da árabe, que é a nossa. Nós temos 50, temos 500, temos 5000. O número 5 é igual em todos eles. É só a questão dos zeros. Como os zeros anulam-se uns aos outros, não ligamos a isso. E por isso, tanto o V do 5, como o L de 50, como o D de 500, em anagramas, podem substituir a letra L, que foi o que aconteceu. E por isso, o que é que nos sobra? Sobra-nos o L, sobra-nos o S, o 3 de 1530, o 0 de 30 e depois as duas letras V, A, Silva e o V e o A juntaram-nas. Isso é muito vulgar no século XVI. Agora, o diretor do Departamento de Armas Antigas do Museu de Lamé ficou muito aflito, porque ele classificou a armadura, e bem, entre 1510 e 1520. Como é que pode surgir uma data de 1530 em cima da armadura? Porque nós temos um hábito em Portugal, é de reutilizar. E o que é que aconteceu? O Dom João III não entrou em guerra nenhuma, mas convinha ter uma armadura. E que armadura é que estava no palácio? A armadura do pai. Então ia utilizar a armadura do pai. E então mandou tirar algumas peças da armadura do pai, com X elmos, X capacetes, X peitorais, X par de braços, e mandou-os para Milão para regravar. E a regravação tem então a assinatura do Silva e tem o ano de 1530. Mas tem, depois ele disse-me, mas tem a esfera armilar ao lado. A esfera armilar é só o Dom Manuel. Eu disse, não. Grande parte das nossas peças de artilharia do reinado de Dom Manuel têm, de facto, a esfera armilar. Mas também as de Dom João III também a têm. Alguns exemplares de Dom Sebastião também ainda mantiveram a esfera armilar. Portanto, a presença da esfera armilar não é garantia de ser de Dom Manuel I. O que garante ser de Dom Manuel I é os feitios de todos os elementos da armadura. Desta armadura que está no Museu de l'Armée em Paris, apareceu em Portugal uma perna, que é esta aqui. Vou mostrar agora. Apareceu esta perna. Esta não foi regravada, ainda tem a gravação original. E apareceu este joelho, que é o outro joelho da mesma. Quer dizer, um é da esquerda, outro é à direita. Quer dizer, Dom Manuel I, em Portugal, só temos esta parte da perna e o joelho da outra parte. Mais nada. Em Paris, eles têm muito mais elementos da mesma armadura. O que é interessante nesta armadura é a quantidade de instrumentos de música que estão neles, que estão gravados. Se conseguir ver, está tudo cheio de instrumentos de música. E é interessante um relato que a Sua Majestade, ao fim do dia, Dom Manuel I era muito romântico. Ao fim do dia, gostava de ir numa pequena embarcação do Paço de Lisboa para os Jerónimos, para uma missa à qual ele assistia nos Jerónimos. Mas ia em armadura, sentado. E depois deixava diversas embarcações à sua volta, só com músicos, que então no Tejo faziam as músicas que ele queria ouvir, e a Sua Majestade, vestida em armadura, dentro da sua embarcação, com X outras embarcações pequenas à volta, a fazerem a música para acompanhar a Sua Majestade no seu passeio de... Consigo identificar aqui a guitarra portuguesa. A viola portuguesa. Engraçado. É interessante. E, por exemplo, nos elementos que depois foram para Milão para serem gravados, todos esses elementos de música foram apagados e gravaram por cima tudo cenas religiosas. Dom João III nós também chamamos o Pio. Não é? Então tem aqui cenas da vida de São João Batista, aqui infelizmente aqui decapitado. São
Acho que acontecem. Mas, portanto, Dom Manuel I, aleluia, já temos qualquer coisa em Portugal e há outros elementos que também já são do nosso conhecimento. Isto é a perna, esta perna que está aqui assim. O primeiro rei, mais de Dom João III, nós não sabemos absolutamente mais nada. A primeira, depois de Dom João III, quer dizer, os filhos dele morreram todos antes do nascimento de Dom Sebastião, e a primeira armadura da qual nós temos conhecimento de Dom Sebastião é esta. E esta apareceu num quadro no Palácio de Schönbrunn, em Viena da Áustria, com a simples classificação que se trata de um príncipe de Habsburgo. Verdade é, tanto o pai como a mãe de Dom Sebastião, tanto eram avis como eram Habsburgo. Portanto, ele, fora de ser um príncipe de Portugal, também era um príncipe de Habsburgo. Portanto, a classificação não estava errada. A data do quadro é conhecido e o Dom Sebastião, nessa altura, tinha entre 8 a 9 anos. É uma criança muito pequena, representado com uma armadura de uma grandíssima qualidade. A armadura foi feita, é de uma oficina de Augsburgo, já conseguimos classificar, é de uma oficina de Augsburgo, foi mandada fazer pelo Imperador Fernando, irmão do Imperador Carlos V. Carlos V depois dividiu o seu império, deu ao seu filho Filipe II, deu toda a parte castelhana e deu ao seu irmão Fernando toda a parte alemã. Eles ficaram divididos. E então o Fernando resolveu mandar fazer uma festa muito importante para a coroação do seu filho como rei da Boémia e da Hungria, que 2 ou 3 anos mais tarde depois passou a ser imperador, é o imperador Maximiliano II. Esse imperador Maximiliano II foi o único caso onde um Estado abriu bancarrota por excesso de despesas na aquisição de armaduras para a Casa Imperial. Ele mandou fazer tantas e tão lindas, que o Estado não conseguia pagar mais. E a armadura de Dom Sebastião, que foi mandada para cá, com o pedido de Dom Sebastião se deslocar à Viena da Áustria para fazer parte da grande parada da Casa de Habsburgo. Eles queriam que todos os soberanos da Casa de Habsburgo, nessa altura Dom Sebastião já era rei, porque Dom João III, seu avô, já tinha falecido, que fosse então um rei menino no meio deste grupo todo. Ele não foi. Mas a armadura, ninguém sabe onde é que ela para. A armadura perdeu-se. A armadura existiu. O que ainda existe é a armadura irmã desta, que foi mandada fazer para o Maximiliano II da Áustria. E ela está em estado impecável. Olhem para isto. Foi uma armadura igual a esta que o nosso rei Dom Sebastião tinha. É simplesmente um espetáculo. Com este azul, é um azulado conseguido através do fogo, através das chamas, e com esta montagem toda a ouro em cima, que é uma autêntica loucura. Se nós vemos, até estes discos e tudo, é perfeitamente o mesmo fabricante que a fez e na mesma altura. Portanto, se algum dia conseguirmos reencontrar esta armadura, seria festa para toda a nação. Não é? A nação germânica, hoje um bocado dividida, mas seja como for, eles lá no museu ainda mantêm esta armadura do futuro imperador Maximiliano II, mas essa armadura foi feita 2 anos antes, quando ele subiu ao trono como rei da Hungria e da Boémia. Como é que desaparecem armaduras dessas? Tinha tanto ouro que alguém gostou do ouro. Quer dizer, ou por razões do Estado arrancaram tudo isto e o resto depois foi derretido, ou alguém a fez ganhar pernas e a armadura desapareceu. Por que razão nós temos tantos quadros do Dom Sebastião com armaduras? É a única personagem da história de Portugal que é muito documentado em relação às suas armaduras.
porque sua mãe teve que deixar cá a criança com poucos meses de idade. Dom Sebastião nasceu em 1554, a princesa Joana de Portugal, ainda no mesmo ano, sai de Portugal e vai para a Espanha. No outro dia, num programa, mostrei uma carta linda, iluminada e assinada por ela, poucos meses depois, em 1555, onde ela assumiu a regência de Espanha em ausência do seu pai, Carlos V. E então, como ela depois entrou num convento e nunca mais viu o seu filho, ela gostava muito de saber qual era o aspecto do seu filho. Então, mais ou menos ano sim, ano não, aproximadamente, mandava um bom pintor de Madrid ou de Castela de vir para Portugal e pintar o seu filho. E, por exemplo, este quadro que está em Viena da Áustria foi mandado pintar pela princesa Joana de Portugal. Curiosamente, é muito frequente vê-lo com este cão ao lado. Foi ela que lhe ofereceu o cão. Mesmo neste quadro, aqui não vemos, mas ele tem o mesmo cão ao lado. Há um quadro do imperador Carlos V com o pai desses cães ao seu lado. São gestos pequeninos. Mas isto era... Quer dizer, a armadura do nosso Dom Sebastião era, claro, em tamanho menor, mas era idêntica a esta, que ainda pode ser vista no Kunsthistorisches Museum em Viena da Áustria. Nós temos, quer dizer, isto é Dom Sebastião aos 8, aos 9 anos. Quando Dom Sebastião foi investido como rei de Portugal, foi investido como mestre da Ordem de Cristo, foi investido como mestre da Ordem de Avis e foi investido como mestre da Ordem de Santiago. Ele nasce em 1555 e seu avô em 1554 nasce. Um ano depois, em 1555, seu avô viu o perigo da força das ordens religiosas militares se juntarem contra o monarca, ou o monarca bebê é sempre um perigo de alguém se meter no meio. E então ele estipulou, de agora adiante, o lugar de mestre da Ordem de Cristo, da Ordem de Avis e de Santiago é sempre exclusivamente do monarca de Portugal. Por isso, a partir do nosso rei Dom Sebastião, todos os nossos reis eram, ao mesmo tempo, grão-mestres das ordens religiosas militares portuguesas. E, curiosamente, nós hoje estamos numa situação de monarquia parada, substituída momentaneamente por uma república, mas o nosso Presidente da República ocupa o lugar de mestre das 3 ordens religiosas militares, que agora são só ordens honoríficas, mas é o Presidente da República que tem a chamada banda das 3 ordens. Portanto, mantém-se. E para o Dom Sebastião ser investido como mestre da Ordem de Avis, é só uma questão de um dia, mandaram fazer uma outra armadura para ele, que ainda existe, que é esta. Uma armadura, claro, muito simples, porque é feita exclusivamente só para uso interno. Ela tem aqui gravado um grande... No meio do peitoral tem gravado em grandes dimensões a Ordem de Avis. Até por isso, durante muito tempo, a armadura esteve no Museu Americano. Durante muito tempo pensava-se que era de Henrique II de França, porque as terminais dos braços da Ordem de Avis terminam em flor de lis, então pensavam que isso talvez seria francês. Não tem nada a ver com França. A nossa cruz de Avis tem as 4 flores de lis e esta é a nossa cruz de Avis. Aqui até curiosamente sobreposta com as letras IHS, Jesu Homini Salvator dos jesuítas. Nessa altura, Dom Sebastião ainda estava debaixo da orientação dos seus professores jesuítas. Depois temos uma sorte muito grande. Aqui temos a árvore genealógica de Dom Manuel I. Portanto, Dom Manuel I são os primeiros elementos de armaduras que nós temos. Depois aqui são os seus filhos, mas infelizmente perderam-se. Agora, o de Dom João, aqui temos o seguimento, o príncipe Dom João, e depois temos aqui o Dom Sebastião, como monarca. Este nunca foi monarca, este foi monarca. Agora, o casamento de Dona Beatriz, filha de Dom Manuel, com o Duque de Saboia,
deu depois o Emanuel Filibert, filho dos dois, com direitos até à coroa de Portugal. E a nossa Dona Beatriz pediu ao seu filho, quando ele já não precisasse das suas armaduras, que as oferecesse ao seu primo, embora afastado, mas era primo, Dom Sebastião. Porque havia uma grande diferença. O Emanuel Filibert de Saboia tinha mais 26 anos do que o nosso Dom Sebastião. E o corpo vai alargando, a armadura não alarga, ele tinha que mandar fazer novas armaduras. E mais novas armaduras. E conforme ele já não cabia nas armaduras, ele mandava as armaduras. Um Duque de Saboia é como um monarca da Itália. Ele não vende uma armadura. Quer dizer, ou guarda ou oferece. Então, nessa altura, fez o bonito e ofereceu ao nosso Dom Sebastião. Foi a única personagem a quem ele ofereceu as suas armaduras. E assim, aqui temos o Emanuel Filibert no Schloss Ambras, em Tirol, com uma armadura. E esta é a tal... esta é a primeira armadura de Milão, do Duque de Saboia. Desta primeira armadura de Milão, temos diversos elementos em Portugal. Isto é um braço de uma arma, da primeira armadura de Saboia. Este braço está num museu cá em Portugal. E trata-se um resto da primeira armadura oferecida pelo Duque de Saboia ao nosso Dom Sebastião. Isto é uma ombreira da mesma armadura, mas em muito mau estado. Foi vendida no tal leilão de 1834, da primeira entrega das armaduras milanesas ao Dom Sebastião. Isto é a parte de frente, metade da parte de frente da cela, da defesa da cela, da mesma armadura, da primeira entrega da armadura do Duque de Saboia ao nosso Dom Sebastião. E aqui temos a ombreira desta mesma armadura. Esta está em estado magnífico, é a nossa sorte, sobreviveu. Portanto, a armadura foi mandada fazer em Milão pelo Duque de Saboia e quando ele já não coube nela... Os principais fabricantes eram de Milão. Bom, havia diversos centros de fabricação. A Milão era um dos principais. Depois havia outro, Landshut, na Áustria, havia Innsbruck, havia Augsburg, havia Nuremberg, e depois havia Greenwich, na Inglaterra. Houve diversos grandes centros de fabricação de armaduras, conforme as épocas. Não? Mas Milão, eu acho que ultrapassa os outros. É o Rolls-Royce das armaduras. É o Rolls-Royce das armaduras, é. Esse ainda tem restos de ouro. Isto é a ombreira da primeira armadura que Dom Sebastião recebeu do Duque de Saboia. O Duque de Saboia com sua segunda armadura. E desta armadura ainda há muitos elementos. Há elementos em Turim, há elementos na Real Armaria em Madrid, há elementos no Museu de la Main em Paris e há uma série de elementos que nós conseguimos recuperar. Como é que nós conseguimos ver a diferença entre a primeira armadura e a segunda armadura? Havia muitos fabricantes a fabricar os braços, os peitorais, as pernas, os elmos, os capacetes. Havia, por exemplo, este aqui, a segunda armadura é esta. Isto, como ele nos apresenta agora, é para receber pessoas na corte, não é para ir para a guerra. Nem sequer as pernas tem, nem sequer tem um elmo posto. Se ele andava a cavalo pela cidade fora, usava o capacete, que é este. Este pertence a este conjunto. Não é? Mas existem também outros capacetes que pertenciam ao mesmo conjunto. Havia para o verão, havia para o inverno, havia para parada, havia para cortejos festivos, e havia para torneio e havia para combate a sério. E o nosso Dom Sebastião levou isso ao extremos, porque foi mesmo para o combate a sério.
E é interessante nós vemos a diferença, até nós conseguimos classificar se ela de qual dos conjuntos é, mas é da mesma armadura. O nome técnico chama-se garniture. Este nome é utilizado nas diferentes línguas. Uma garniture, por exemplo, esta podia ter 6 elmos, 6 capacetes, 6 peitorais, 6 pares de braços, 6 pares de pernas. O máximo que nós conhecemos é uma armadura do seu avô, Carlos V. Grande parte dela ainda existe na Real Armaria em Madrid. Esta armadura é uma armadura, mas é uma garnitura, está montada ao todo em 9 bonecos diferentes, dos quais acho que são 4 a cavalo e 5 a pé. São tudo elementos diferentes da mesma armadura que se montaram e que encheram isso tudo. Muito bem. E como é que nós reconhecemos? Quem faz uma armadura faz um fato em ferro. Um costureiro que faz uma armadura, um costureiro que hoje faz um fato para uma rainha que seja, não pode fazer, sobre pretexto nenhum, um fato igual para outra senhora. Modelo exclusivo. Exclusivo. Portanto, havia um pattern, havia um desenho exclusivo só para a Casa de Saboia. Havia um desenho exclusivo só para a Casa de Madrid. Era por casos. Havia um desenho exclusivo só para a Casa Imperial Alemã. E se nós encontramos um elmo, um braço, um joelho, nós conseguimos perfeitamente identificar a qual armadura pertence. Porque a maioria das vezes os monarcas são representados em quadros com as suas armaduras e nós sabemos então esta pertence a esta pertence àquela. Isto aqui é a chave do reconhecimento da segunda armadura que o Duque de Saboia ofereceu ao nosso Dom Sebastião. A diferença, por exemplo, daquela ombreira para esta chave é só, aqui já aparece o chamado nó celta. Tal qual este desenho é da Casa de Saboia. Se não tem o nó celta, é da primeira armadura que o Duque de Saboia teve, que a partir de 1560 até cerca de 1568, aproximadamente, foram feitas as peças sem isto. A partir de 1565 começaram a fazer já com este desenho e só até 1578. E a partir de 1580 o Duque de Saboia morre, vem o seu filho Carlos, o novo Duque de Saboia, que utiliza a mesma chave, mas acrescenta em cima um medalhão. Se nós temos tudo isso, mais um medalhão, é do Duque de Saboia Carlos, filho do Emanuel Filibert. Através dos desenhos... É como se fosse uma assinatura. É como se fosse uma assinatura. A garantia é esta. Muito bem. E a partir daí conseguimos identificar com rigor. A quem pertence o quê? Desta mesma armadura que está aqui, consegui descobrir este. É outro elmo. Este concretamente é uma borgonheta. Está a ver? Até aqui já chamado com o nó celta. Esta está no Museu de l'Armée em Paris. Mas pertencia à mesma armadura. Aqui até lembrei-me de fotografar a própria ficha do Museu de l'Armée e a ficha até diz Museu de l'Armée e aqui de Dom Sebastião de Portugal. Pronto, quer dizer, a peça pertenceu ao Dom Sebastião, rei de Portugal. E depois tem aqui uma indicação PO 722. Esta indicação PO é muito importante. O que é que aconteceu? Como é que as armaduras saíram de Portugal? Dom Sebastião desaparece em 1578, depois há muita história, depois vem o cardeal Dom Henrique, 1 ano e meio, e depois vieram os governadores do reino, e depois disso veio o Dom António Prior do Crato, e depois disso veio o Duque de Alba e conseguiu conquistar Lisboa através da sua vitória na Batalha de Alcântara e toma Portugal em nome do rei Filipe II de Espanha. E ele encontrou muitas peças de armaduras no Paço e depois perguntou ao seu soberano
o que é que ele decidia. E o soberano, se a decisão foi do soberano, se foi do Duque de Alba, não sei dizer. Mas o resultado foi a melhor das armaduras que estava no paço, não é esta, a melhor das armaduras de Dom Sebastião, que estava no paço, foi mandado para a corte em Espanha, para o Filipe II de Espanha. Todas as outras armaduras que lá estavam, ou elementos das armaduras, foram divididos pelos duques espanhóis. E por isso grande parte foi para a casa particular do Duque de Alba em Espanha. E a armaria do Duque de Alba. Outra parte foi para o Duque de Assuna, foram diversos duques que encheram as suas armarias com o que eles conquistaram em Lisboa. No século XIX, houve um francês que inventou o cigarro, enrolar tabaco numa folhinha de papel. E até inventou uma maquinazinha que rolava para fazer o tabaco, fazer o cigarro. Ele ganhou uma fortuna louca com essa invenção. Ainda hoje muita gente sofre em utilizar este erro crasso. E ele resolveu investir esse dinheiro que ele tinha conquistado, que tinha, enfim, recebido, em armas antigas. E de um dia para o outro resolveu querer ser o maior colecionador de armas do mundo. Devidamente munido com cartas de crédito, foi para a Espanha. A primeira coisa que ele faz, vai a Barcelona, estava lá o Museu Estrudos, no século XVII, um levantamento de fidalgos catalões que se queriam separar de Castela, foi esmagado e os principais foram garrotados. Mas as suas armaduras as famílias ainda tinham. E então as famílias venderam a um só, que é o Estrudos, e ele fez um museu grande de todas as armaduras dos grandes catalães que estava em Barcelona. E o senhor Pauillac, Jorge Pauillac, vê o museu como se fosse um simples visitante e depois quer falar com o dono do museu e depois pergunta combien. E o resultado desta conversa, depois de X jantares e X almoços, foi, de facto, passar uma nota de crédito e ele adquiriu a totalidade do museu. O Estado da Catalunha nem o governo espanhol interviram, saiu tudo. Depois disso ter corrido tão bem, ele foi para Madrid e foi visitar a armaria dos duques de Osuna. Venderam-lhe a armaria toda. Depois foi aos duques de Alba, comprou a armaria toda. Ao todo, ele comprou o Museu de Estrudos de Barcelona e comprou 3 das maiores armarias de los grandes da Espanha. Levou tudo para a França. Quando o homem depois fez o seu museu particular, houve uns problemas políticos entre ele e o governo francês, não se entenderam muito bem, e o governo, quando ele faleceu, e os seus herdeiros queriam negociar a entrega deste museu gigante ao Estado francês, um ministro, não sei por que razão, utilizou a palavra jamais. Não vão comprar a coleção do Pauillac. Claro, os herdeiros foram à procura do outro comprador e encontraram nos Estados Unidos da América William Randolph Hearst, o grande magnata dos jornais americanos. Agarrou a possibilidade, mandou os seus representantes à França e eles, com grande rapidez, compraram o mais que puderam das melhores peças da coleção Pauillac. E quando essas peças foram embarcadas e saíram de França mesmo, então o governo francês acordou e resolveu imediatamente embargar todo o resto que lá estava e então adquirir o resto aos herdeiros. Por isso a coleção Pauillac foi dividida e a nossa armadura de Dom Sebastião, que em grande parte estava na casa do Duque de Alba, em grande parte estava na casa do Duque de Alba, em parte seguiu para os Estados Unidos da América, através da coleção do William Randolph Hearst,
e a outra parte ficou na mão do governo francês, que está em parte no Museu de l'Armée, noutra parte está no Museu de la Chasse. E então eu estive lá a examiná-las e encontramos. Encontrei esta borboleta, encontrei este escudo, que é da mesma armadura, e esta armadura tinha dois escudos. Tinha um mais simples, que é este. Cá está o respectivo documento do Museu de l'Armée, atribuído a Dom Sebastião de Portugal. Outra vez, PO, é da coleção Pauillac. Pauillac, número de inventário 626. O exemplar que nós já conseguimos trazer de volta para Portugal do escudo é o melhor, que é este. Que é de grande qualidade. Fantástico. Digamos que Dom Sebastião está a regressar aos poucos. Está a regressar aos poucos. O primeiro grupo grande de peças de Dom Sebastião que nós conseguimos adquirir e trazer de volta para Portugal foi em 1988. Isto é a respectiva ficha do escudo que está no Museu de l'Armée. E o primeiro grupo que conseguimos trazer de volta para Portugal e que nos deu grande alegria, vou mostrá-los, eram todos que estavam na coleção do William Randolph Hearst. Foram essas. E até foi emocionante, quando eles cá chegaram, as Forças Armadas prestaram homenagem, elas estiveram expostas durante um ano e meio, no Museu da Marinha, em Lisboa. Depois estiveram expostas durante 6 a 7 anos na Cordelaria Real em Alter do Chão. E, por exemplo, esta peça é esta que está aqui, este capacete, não é? O escudo que está aqui é este que está aqui, o peitoral está ali, é este, as manoplas estão em sua frente. O peitoral, que é bastante pesado. Sim, este já é de combate a sério. E isto é uma ombreira, que é uma peça magnífica, tudo esculpido, claro, de uma peça só, mas com um trabalho de gravação lindo, que é... E de facto consegue-se identificar, até eu que sou um ignorante nestas matérias, mas consegue identificar a assinatura os é idêntica, é igualzinha. Portanto, faz parte do mesmo conjunto. Em todas as peças é igual. E estas são as mãos que a gente vê ali embaixo. embaixo. São as manoplas. Manoplas é o nome. E este aqui é depois o que veio a seguir, é o Carlos de Saboia. E o Carlos de Saboia primeiro utilizou a armadura do pai, mas depois mandou fazer nova para ele e mandou acrescentar mais um elemento, que é um medalhão. E essa questão do medalhão é interessante, pois, porque em Turim ainda guardam elementos desta armadura e tem uma completa montada em cima do cavalo. Só faltavam-lhes as manoplas. E então puseram manoplas do filho e não do pai. Faltava-lhes o escudo. Só sabemos de 2 escudos. Este que está aqui em Portugal agora e outro que está em Paris. E eles, para o cavalo, precisavam do escudo. Então puseram o escudo do filho, mas que não condiz, porque já tem um medalhão no desenho. Mas são muito poucas pessoas que sabem ver estes pequenos menores de diferença. Há um bocado mencionei que a melhor de todas as armaduras do nosso Dom Sebastião não foi para o Duque de Alba, foi para o Filipe II de Espanha. E esta armadura, no meu ver, Dom Sebastião nunca vestiu. Mas estava no Paço em Lisboa, é esta. Quando eu chefiei a 17ª exposição do Conselho da Europa, requisitei-a também, está na Real Maria em Madrid. Esta armadura não tem ouro nenhum, mas é um trabalho do cinzel no aço que é primoroso. É fabuloso a qualidade desta peça e está todo completo. E ela esteve cá na Torre de Belém exposta. Nessa altura aproveitei para examinar em todos os pormenores todas aquelas coisas que contam que Dom Sebastião tinha 6 dedos em cada mão, tudo a geneira. Tinha 5 dedos as manoplas. Diziam que tinha um braço mais curto e outro mais comprido.
tudo a geneira, é tudo em boas proporções, e armaduras dessas eram feitas como um alfaiate, quer dizer, eles tiravam as medidas todas à sua majestade e faziam para caber exatamente à sua majestade, não há dúvida nenhuma. Eu tenho todos os catálogos da Real Maria de Madrid desde que ela existe, e já no primeiro catálogo do século XVIII a armadura vem mencionada. E já no século XVIII vem mencionada com uma frase um bocado errada. Aqui, nesta fotografia, esta fotografia foi tirada no século XIX, aqui vem escrita em francês. A Maria de Madrid, muito bem. Armure complète donnée à Philippe II par le roi Emmanuel du Portugal, XVIe século. Quer dizer, armadura completa oferecida ao Filipe II de Espanha pelo rei Emanuel de Portugal. Claro, trata-se de Emanuel I e não de Emanuel II, no século XVI. Isto é tecnicamente impossível porque o Dom Manuel I já tinha falecido antes do Filipe II de Espanha ter nascido. Fora disso, a armadura é de 1570 e tal, e não há hipótese absolutamente nenhuma de ter alguma vez pertencido ao nosso Dom Manuel I. Depois até sabemos quem a fez. Foi o Anton Pfeffenhauser, um dos melhores cinzeladores do século XVI, que a fez na cidade de Augsburgo. A armadura tem uma história interessantíssima. O Dom Sebastião teve com muitas dificuldades financeiras e lançou um imposto gigante sobre toda a fidalguia em Portugal para lhe ajudar nas despesas da sua campanha para a África. Nós tínhamos cá muitos cristãos novos em Portugal que resolveram abdicar da fé hebraica e aceitar a fé cristã na sua versão católica. Simplesmente, o Dom João III, em 1536, tinha introduzido a Inquisição. E a Inquisição estava muito atrás dos cristãos novos para ver se não ainda havia restos do seu culto inicial. E eles eram de tal maneira perseguidos, e muitos eram presos, e alguns até eram condenados a penas muito graves, inclusivamente a pena na fogueira, e muitos foram simplesmente enviados para o Brasil. Durante imenso tempo nós enviávamos para o Brasil os nossos prisioneiros religiosos, que então a comunidade dos cristãos novos de Lisboa fez um pedido ao Dom Sebastião, interessantíssimo, para Dom Sebastião intervir junto com o Papa, para o Papa conceder 10 anos de graça aos cristãos novos de Lisboa, o que significa 10 anos de não perseguição. E eles deram uma soma extremamente elevada de dinheiro para o Papa ceder isso. E o Papa cedeu. Claro. E durante 10 anos não houve perseguição aos... Se foi durante 10 anos, não sei, mas pelo menos durante 2 anos eu sei que foi. E então mandaram como agradecimento a comunidade este-sefardita de Lisboa, mandou fazer ao melhor escultor da época a melhor armadura que se conhece da época, que é precisamente esta, para o nosso Dom Sebastião utilizar na esperada parada de Vitória quando ele regressasse da sua campanha em África. Dom Sebastião não regressou e a armadura passou para os Filipes de Espanha. Uma coisa é nos catálogos da Real Maria desde o século XVIII, durante todo o século XIX e a todo o século XX até a segunda metade, eles mencionarem que é uma oferta do rei, a armadura é de Dom Sebastião, mas uma oferta de Dom Manuel à Espanha. Agora, recentemente, eles fizeram uma exposição nos Estados Unidos da América, mostrando as principais armaduras régias espanholas, onde logo como primeira de todas vem a nossa armadura de Dom Sebastião. E já não é mencionado sequer que ela foi feita para Dom Sebastião. Claro. Lá é feita para o Filipe II de Espanha, o que historicamente não está certo, porque na época em que o Filipe II de Espanha podia utilizar a armadura, o Anton Pfeffenhauser ainda era aprendiz.
Na altura em que o Filipe II já não usava armadura, o Anton Pfeffenhauser fez essa armadura e fez essa armadura para o nosso rei Dom Sebastião. Todos os botões que nós vemos aqui têm a esfera armilar, têm a cruz de Cristo e têm a bandeira das esquinas. Todos. Mas os motivos aqui representados temos o elefante, mas o elefante asiático, que tem orelhas muito mais pequenas do que o elefante africano. Espanha, nessa altura, já tinha algumas posições em África. Na Ásia, só tinham as Filipinas. E as Filipinas não têm elefantes. Completamente impossível esta armadura alguma vez ter sido feita para o Filipe II de Espanha. A armadura foi feita para o nosso Dom Sebastião. Vejam a qualidade do cinzel desta armadura. Isto é a melhor armadura de Dom Sebastião da qual eu tenho conhecimento e ela felizmente ainda existe só em mãos e raras. Isto são as costas da mesma armadura. Dom Sebastião merecia ter utilizado, mas infelizmente o destino não o permitiu. Depois de Dom Sebastião... O destino e alguns homens. Depois. Agora, ao seguinte, os Filipes. Filipe II foi Filipe I de Portugal. Filipe III foi II de Portugal. Filipe IV foi III de Portugal. Foram também reis de Portugal. Eu, neste programa, devia mencionar as armaduras deles. E há uma série delas. Mas eu excluí-os para a dimensão do programa e leva-nos um bocadinho fora de portas. Porque, embora assumindo perfeitamente durante estes 60 anos, eles foram reis de Portugal e deviam estar mencionados nesse programa, eu tomo a liberdade de os excluir porque, de certa forma, são... E faz muito bem. De certa forma... Os portugueses agradecem. Eu sinto-me um bocadinho afastado disso. E faz muito bem. Eu nunca os considerei reis de Portugal. Não, tecnicamente foram reis de Portugal. O primeiro, depois, que aparece com direito à armadura própria para Portugal é o nosso Dom João IV. O nosso Dom João IV diziam que era tão pobre, só tinha um par de calças e não dava muito longe da verdade. Os nossos arsenais estavam completamente vazios. Eu não conheço nenhuma armadura do Dom João IV que pode ter utilizado a armadura soldadesca normal, mas uma armadura de rigor com nível... Personalizada não existe. Não existe, nem creio ter existido. Do seu filho Afonso VI, idem em aspas. O primeiro que depois surge com uma armadura que de facto existe, e ainda existe, embora infelizmente não cá, é o nosso Dom Pedro II. Mas vão já ver, descemos um grau muito abaixo do nível do que nós vemos. Esta armadura é do nosso Dom Pedro II, está no Metropolitan Museum of Art em Nova York. Nós vemos, isto já é do fim do século XVII e a armadura basicamente é um casaco em cabedal de diversas camadas sobrepostas que não fazia nada em relação a uma bala, mas um golpe de espada ou assim podia de facto defender. De resto temos a mão que segura a rédea, está defendida. A outra mão não falta, a outra mão segurava a espada, estava em combate, não dava jeito nenhum ter uma peça tão pesada como esta. O capacete tem umas barras em frente, caso que levasse um golpe pela frente. Agora, o peitoral é muito interessante, são dois peitorais sobrepostos. Este é o peitoral de dentro, e como ele esteve de dentro e guardado, as pessoas não o abriam, guardou grande parte do seu ouro de origem. Aqui vemos a cruz de Cristo, porque era não só cavaleiro, como grão-mestre da Ordem de Cristo. O que aparecia durante os séculos todos foi isto. Isto é uma chapa sobreposta à outra. Novamente com a cruz de Cristo, mas aqui simplesmente pintada. Mesmo a parte preta foi reposta porque estava muito enferrujado. Mas por baixo, está a ver, esta parte engancha em quê? E essas partes aqui engancham. Engancha aqui nesse espigão e engancha em dois espigões aqui embaixo, porque isto sobrepõe-se a isso. E isso era, o conjunto das duas estava à prova de bala. Se houvesse um tiro de mosquete, não conseguia atravessar isso.
Isto é a armadura do Metropolitan Museum. Isto são as costas da mesma armadura, até está em tão mau estado que até perfurada está. O preto foi reposto, é um estado legítimo. Isto é o peitoral, já só em pormenor, da armadura do nosso Dom Pedro II. Depois do nosso Dom Pedro II e estas peças que estão nos Estados Unidos da América, cá não há nada. Nós sabemos que Dom João V teve armadura. Aonde? Não sabemos. É possível que tenha desaparecido no Paço, no terremoto, que estavam nas... As armas da Casa Real Portuguesa, no Paço, estavam divididas. As armaduras estavam junto com o camareiro. Era roupa. Depois havia uma sala só de armas. Armas de defesa, armas de caça. No inventário post-mortem de Dom Pedro II, vêm mencionadas armas que estavam no Paço. Dom Pedro II deixou ao seu filho, Dom João V, cerca de 500 pistolas e cerca de 500 espingardas. 1000 armas de fogo de uso pessoal de Dom Pedro II, Afonso VI e Dom João IV. Anteriores não havia. Fora de armaduras e fora de espadas. Portanto, o Tejo engoliu imenso. Foi pena. Para termos uma ideia do aspecto geral que um peitoral, por exemplo, do reinado de Dom José tinha, agradecia que me passasse o último peitoral, se faz favor. Muito obrigado. Este peitoral não é do nosso monarca Dom José, mas é quase como se fosse. O peitoral está assinado e está datado. A data é 1775. O que é que aconteceu em Portugal em 1775? É a data da inauguração da estátua equestre do Dom José no terreno de Paço. A estátua foi fundida por Machado de Castro, o escultor foi Machado de Castro, o fundidor foi Bartolomeu da Costa, no ano 1774. O monarca até deu 3 dias de festa a todo o reino, porque pela primeira vez no mundo foi conseguido fundir uma estátua de cavaleiro e cavalo num só jato. Todas as outras estátuas são compostas de diversos pedaços soldados ou caldeados uns aos outros. Quer dizer, nós estávamos tecnologicamente muito avançados sobre o resto do mundo naquela altura. E o Dom José resolveu, só para a inauguração da sua própria estátua, que ele se ouviu escondido atrás de uma coluna, porque não convinha que ele estivesse na inauguração da sua estátua, porque ele ainda estava vivo. Ele faleceu em 1777, e a inauguração foi 2 anos antes, mas toda a alta fidalguia portuguesa tinha que estar devidamente representada. Este peitoral tem aqui, ao centro, a Cruz de Santiago. Portanto, pertenceu a um comendador da Cruz de Santiago, que ao mesmo tempo era cavaleiro da Ordem de Cristo. Por isso temos aqui a Cruz da Ordem de Cristo. E ao mesmo tempo era cavaleiro da Ordem do Espírito Santo. Eu realmente estava a olhar para isso. Tem a Ordem do Espírito Santo como cavaleiro, tem como comendador a de Santiago e tem a Ordem de Cristo. E depois ele é facilmente identificável, está assinado e datado aqui embaixo, 1775. A assinatura são só iniciais, que nós não só podemos dizer mais nada. Mas aqui está o brasão dele. E o brasão é Cunha Sotomayor. Este Cunha Sotomayor foi um português de grande peso. Ele comandou uma esquadra da Ordem de Malta em batalhas no Mediterrâneo. Ele foi nosso embaixador na corte francesa e foi nosso embaixador na corte alemã em Viena da Áustria. E ausentou-se até de Viena da Áustria para Portugal só para fazer parte no cortejo da estátua equestre do nosso Dom José. Como não temos nenhuma peça da armadura do Dom José, olha, podemos mostrar um peitoral. Quer dizer, a armadura nessa altura era só o peitoral, não era mais nada. Temos aqui um peitoral de um seu embaixador que anda relativamente perto. E dos monarcas a seguir, nós não sabemos, não pensamos deles terem tido armaduras.
E com isso considero encerrado a simples pergunta: onde estão as armaduras dos nossos reis? Mas este pequeno estudo é o resultado de uma pesquisa de cerca de 50 anos, magra, de certa forma, o resultado, mas com grande alegria de termos conseguido trazer de volta para Portugal algumas peças muito significativas para a nossa história, porque, como já reparou, cá já não havia quase nada. Rainer, eu estou convencido que Portugal e os portugueses agradecem. Não é um trabalho tão modesto assim este, é uma coisa extraordinária conseguirmos saber o rastro de algumas armaduras e de algumas peças dos nossos reis e, enfim, as informações que nos deu sobre o avanço tecnológico que já tínhamos nessa época e da forma como se identifica ou se pode identificar uma armadura e o rigor com que aqui o Rainer consegue dizer isto pertenceu a Dom Sebastião, aquilo pertenceu a um outro rei. É uma coisa que, de facto, essa chave, essa assinatura, vai com certeza satisfazer a curiosidade de muita gente, porque também já me tinham perguntado como é que é possível identificar uma armadura. E pronto, e isto é uma coisa que tenho a certeza, é uma novidade e satisfará os nossos telespectadores. Espero que tenham gostado desta nossa introdução. Eu diria mais, não é só uma introdução, é de facto um trabalho extraordinário no domínio das armaduras e da vestimenta que eram utilizadas pelos nossos monarcas, pelos nossos cavaleiros, por aqueles que fizeram Portugal. E é um privilégio ter feito este programa com o Rainer. Agradeço-lhe mais uma vez e a vós que nos vêem, carpe diem, em relação a este programa e a outros que seguirão. Muito obrigado.